Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, começando aqui a nossa aula de revisão para a UFO e nessa aula aqui hoje a gente vai conseguir ver vários temas aí de matemática. A gente vai ver algumas questões de função, nós vamos ver questões de logaritmo, vamos ver também alguns outros temas de estatística, vamos fazer questões abertas para você sair super bem e gabaritar aí a sua prova do vestibular, beleza? Bom, pessoal, para essa aula vocês têm acesso já a uma lista que foi enviada para vocês, uma lista de revisão que eu preparei. Essa lista está aí com 10 questões, são 8 questões fechadas de múltipla escolha e 2 questões abertas, beleza? O que a gente vai fazer? Essa aula de hoje é para a gente pegar firme aí, conseguir fazer todas essas nossas questões, conseguir revisar, lembrar alguns tópicos. E hoje eu não estou muito preocupado da gente conseguir cumprir à risca mesmo todas as questões. A ideia principal é que a gente consiga pegar aqui os temas, que eu consiga revisar com vocês algumas fórmulas, que eu consiga dar algumas dicas, tudo focado na sua aprovação, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar aqui. E para começar a nossa lista, eu vou começar aí pela questão número 1. Essa questão número 1, assim como as outras questões, o que nós vamos fazer é sempre fazer uma leitura já tentando identificar quais são os principais conceitos, os principais dados que a gente vai utilizar na realização da nossa questão. Então vamos fazer uma leitura juntos aí. Na primeira semana de março, os 3 filmes com maior bilheteria até então tinham sido, nessa ordem, Logan, Kong, A Ilha da Caveira e A Grande Muralha. Suponha que, nas proximidades do cinema, um grupo de pessoas foi entrevistado para saber a qual filme tinha assistido. As respostas obtidas foram: 72 assistiram ao primeiro, 60 ao segundo, 73 ao terceiro, 23 ao primeiro e ao segundo, 10 ao primeiro e ao terceiro, 15 ao segundo e ao terceiro, 7 a todos e 13 pessoas viram outros filmes que não estes. Então, só da gente ler aqui o nosso enunciado, só de você ler esse textinho, né, essa introdução à questão, você já consegue perceber que essa é uma questão de conjuntos. Uma questão de conjuntos e mais que isso, né, uma questão em que nós vamos construir um diagrama de Venn. Essa questão, assim como aquelas outras, né, que você com certeza já foi trabalhando aí na sua preparação, o que a gente está mais preocupado aqui, por onde a gente começa a montar esse nosso diagrama, é sempre pela interseção tripla. Bom, guarde esse dado que a gente vai começar pela interseção tripla, mas vamos anotar aqui quais são os dados que a questão nos deu. Primeira coisa, a questão falou de 3 filmes. O filme Logan, que aqui nós vamos chamar de L, tá? Para facilitar as coisas. O filme Kong, que nós vamos chamar de K. E o filme A Grande Muralha. Vamos chamar aqui de M, beleza? Só para a gente facilitar aqui na hora de escrever as coisas. Bom, ele deu os seguintes dados. 72 pessoas assistiram ao primeiro que é o Logan. Então a gente sabe que assistiram L foram 72 pessoas. 60 assistiram ao segundo. Então, assistiram Kong, foram 60. E ele fala mais aqui, ó, em seguida ele fala 32 assistiram ao terceiro. Então, assistiram à Grande Muralha, foram 32. Bom, 23 ele já fala que assistiram ao primeiro e ao segundo. Então, assistiram o primeiro, que é L, e o segundo, que é K. Esses daqui foram 23. 10 ao primeiro e ao terceiro. Então, 10 assistiram ao primeiro e ao terceiro. E 15 ao segundo
segundo que é K, e ao terceiro que é M, foram 15. 7 assistiram a todos, então assistiram L, K e M, foram 7. E 13 não assistiram nenhum. E aí ele quer saber o seguinte, quantas pessoas foram entrevistadas? Então ele quer saber quantas pessoas que a gente vai ter aqui nessa disposição. Bom, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer aqui o nosso diagrama de Venn. Nós temos 3 conjuntos, os conjuntos das pessoas que assistiram Logan, das pessoas que assistiram Kong e das pessoas que assistiram a Grande Muralha. Então nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 conjuntos, né? E aqui a gente vai falar, ó, esse é o L, esse é o K e esse é o M, beleza? Bom, eu te falei aí uma coisa bem importante. Te falei para você guardar aí na memória que a gente começaria sempre pela interseção tripla. O que é interseção tripla? A interseção tripla é onde a gente coloca as pessoas que assistiram aos 3 filmes. É essa interseção. São aquelas pessoas, são aqueles indivíduos que são comuns aos 3 conjuntos, né? Então as pessoas que assistiram aos 3 filmes são as que estarão aqui dentro. Então, ó, 7 pessoas. Bom, mas aí o que ele falou? Agora que nós fizemos a interseção tripla, nós vamos para as interseções duplas, beleza? O que ele falou aqui? Ele falou que assistiram K e M, que assistiram Kong e a Grande Muralha, foi um total de 15 pessoas. Bom, 15 pessoas assistiram Kong e a Grande Muralha. Mas nós sabemos que 7 dessas também assistiram Logan. Então, quantas dessas que assistiram somente Kong e a Grande Muralha? A gente faz o quê? A gente pega 15 e tira 7. E se a gente fizer 15 menos 7, né? Vai sobrar 8, beleza? Então, a gente tem 8 pessoas que assistiram somente aqui a Kong e a Grande Muralha. Bom, agora 10 pessoas assistiram Logan e a Grande Muralha. 10 pessoas assistiram a Logan e a Grande Muralha. Só que 7 já assistiram as 3. Então aqui sobram 3 pessoas. Beleza? E por último, ele falou o seguinte, que 23 pessoas, por último não, né? Aí na ordem é o que ele primeiro falou. 23 pessoas assistiram a Logan e a Kong. Bom, Logan e Kong, 23 pessoas. Mas 23 pessoas, 7 dessas 23, elas também assistiram a Grande Muralha. Então elas também estão naquela interseção tripla. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar 23 menos 7. Como que eu gosto de fazer essa conta? Já uma dica para você aí, para você anotar, para fazer esse tipo de subtração no seu vestibular. Eu tenho aqui 23 e eu quero tirar 7 do 23. Se eu tirar só 3, eu ainda vou ter que tirar mais 4. Mas o meu 23 virou 20. Bom, agora do 20, para eu tirar os outros 4, eu sei que isso dá 16. Então aqui, ó, eu vou ter 16. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente sabe que 32 pessoas assistiram a Grande Muralha. Bom, 32 pessoas assistiram a Grande Muralha. Mas aqui, ó, que assistiram também a outros filmes, eu já sei que tem 18. Então eu tenho que fazer 32 menos 18. De novo, dá pra gente fazer um raciocínio paralelo, parecido com aquele, tá? Se a gente pegar esses 18, falta 2 pra gente chegar em 20. Beleza? Bom, do 20 pra gente chegar em 32, faltam 12. Então se eu pegar 12 mais 2, 14. Então aqui, ó, eu vou ter 14 pessoas. Bom, agora, isso são as pessoas que assistiram a Grande Muralha. Agora, pessoas que assistiram a Kong. Pessoas que assistiram a Kong, eu sei que são 16, mais 8, mais 7. Pra gente fazer essa sominha aqui, ó, 16 mais 8 dá 24, 24 mais 7, 31. Então, 31 eu já tenho aqui. 31 para 60, se fosse 30 para 60, faltava 30. Como é 31? 29.
Bom, e por último, nós temos aqui, ó, 72 pessoas que assistiram a Logan. 72 pessoas assistiram a Logan e aqui eu tenho 10, 26. 26 para 72, a gente pode fazer um raciocínio parecido também com aquele, ó. 26 que a gente tem. Para chegar em 30, falta 4. Bom, de 30 para 72, 42. 42 mais 4, 46. E eu não posso esquecer que fora desse diagrama aqui também foram entrevistadas 13 pessoas. Essas pessoas não assistiram a nenhum dos filmes. Beleza? Como a questão ela quer que a gente fale, né? Quantas pessoas foram entrevistadas, o que a gente tem que fazer aqui agora é somar tudo isso. E ao somar tudo isso, a gente vai chegar em alguma das alternativas. Então vamos lá. Se a gente fizer a soma aqui, ó, nós vamos ter... Só aqui dentro do Logan, eu sei que vai dar 72. Então aqui eu tenho 72. 72 mais 8 vai dar 80. 80 mais 14 vai dar 94. Então, 94 mais 29, aí 94 mais 29, vamos anotar aqui. 94 mais 29, né? 94 deu tudo isso, e aqui tem o 29 e tem mais 13 aqui de fora. Como que a gente pode fazer essa soma aqui? Fazendo 94 mais 29, eu sei que isso aqui vai dar 4 mais 9 dá 3, vai 1, então dá 123 mais 13. Então aqui no total dá 136. Portanto, 136 pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa. 136 pessoas responde aí a nossa pergunta, portanto, a letra alternativa, letra B. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos recapitular todo o processo que a gente desenvolveu aqui para resolver essa questão, que é uma questão de conjuntos. O que a gente fez? A gente começou analisando os dados que a questão nos tinha dado. A questão tinha nos dado que 72 pessoas tinham assistido a Logan, 60 a Kong, 32 a Grande Muralha, Logan e Kong 23, Logan e Grande Muralha 10, Kong e Grande Muralha 15, e aos 3 filmes tinham assistido 7 pessoas. A questão também nos deu que 13 pessoas não tinham assistido a nenhum desses filmes. Como 13 pessoas não tinham assistido a nenhum desses filmes, 13 pessoas ficariam de fora aqui do nosso diagrama de Venn, beleza? Nós estabelecemos aqui o diagrama e desse diagrama a gente começou a montar pela interseção tripla. Então nós colocamos o 7 ali dentro. Depois da interseção tripla, o que nós fizemos foi partir para as interseções duplas. Então a gente veio aqui no 15, por exemplo, que era o que tinha em Kong e Muralha, e a gente fez 15 menos 7, chegando em 8, beleza? Então a gente fez esse mesmo procedimento para todas essas interseções duplas. E a gente obteve aqui os valores, né, das interseções duplas. Seria 3, 8 e 16. Esses valores, observa que, por exemplo, 8 pessoas são aquelas que assistiram somente a Grande Muralha e a Kong. Essas pessoas não assistiram a Logan, beleza? Feito isso, a gente já veio para os conjuntos inteiros. O conjunto de Kong tinha 60 pessoas, então nós somamos quanto que tinha aqui e fizemos 60 menos isso para ver aqueles que tinham assistido somente a Kong. E assim por diante. Beleza? Na hora de encontrar quantas pessoas que tinham sido entrevistadas, nós lembramos que aqui em Logan, 72 pessoas estavam aqui dentro, né? Então essa soma aqui ia dar 72. Nós fizemos 72 mais 29 mais 8 mais 14. Na verdade, para facilitar as contas, nós fizemos 72 mais 8, que deu 80, 80 mais 14, 94. E somamos 94 com 29 e com 13, obtendo assim 136 pessoas. Beleza? Pessoal, resta alguma dúvida nessa questão? Por favor, fiquem à vontade para usar o chat, viu? Podem mandar suas questões, podem mandar suas dúvidas, e aí a gente vai trabalhando nisso, tá bom? Beleza, Verônica. Obrigado. Vamos então para a próxima. A próxima questão é a questão número 2.
Questão número 2, ela fala o seguinte. Suponha que os termômetros em uma praia marcaram 43 graus ao meio-dia e 41 graus às 13 horas. Considere que a temperatura nessa praia esteja variando continuamente segundo uma função de primeiro grau. Nesse caso, é correto afirmar que às 18 horas e 50 minutos desse mesmo dia, os termômetros marcaram. Primeira coisa, a gente já leu aqui a nossa questão e nós observamos que essa é uma questão de função. Bom, uma função do quê, né? A gente viu que é uma função da temperatura em função do tempo. A temperatura está variando aí em função do tempo. A princípio, você pode não ter identificado qual era o tipo de função. Por isso que é muito importante uma palavrinha aqui, na verdade duas palavrinhas, né? Uma expressão, que é variando continuamente. Quando a gente lê variando continuamente, isso já indica pra gente que se trata aí de uma função do primeiro grau, beleza? Então guarda essa dica. Variando continuamente. Variando continuamente já encaminha, já leva a gente para uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, que também é conhecida como função afim, beleza? Ela admite esses dois nomes. Aqui usei função do primeiro grau, mas poderia ter escrito função afim. Bom, o que a gente sabe da função do primeiro grau? O que a gente sabe da função afim? A gente sabe que a forma geral dessa função, ela é f de x, que é igual a x mais b. Só para a gente recordar aqui, já aproveitando o gancho, né, que a questão nos deu, quem que é esse a e quem que é o b? Esse b aqui, ó, ele recebe o nome de coeficiente linear. E esse a aqui recebe o nome de coeficiente angular. E o que nós queremos fazer aqui nessa questão é justamente encontrar qual é o coeficiente linear e qual é o coeficiente angular dessa função que ele descreveu aí, para a gente ter então a forma geral da função. Bom, ele deu para a gente as seguintes informações. Ao meio-dia, os termômetros marcaram 43 graus. E às 13 horas, eles marcaram 41 graus. Bom, aqui o meio-dia podia ter escrito 12 horas, né? Vamos trocar. Às 12 horas, ele estava marcando 43 graus e às 13 horas, 41 graus. O que a gente vai fazer aqui é conseguir ligar essas informações a pontos. E a gente pode fazer o seguinte para facilitar aqui as nossas contas. A gente pode considerar o nosso meio-dia como sendo zero. O ponto de onde a gente está começando é a primeira informação que a gente tem. Então a gente vai considerar o meio-dia como sendo zero. Então às 13 horas vai ser 1. Certo? E quais pontos que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o ponto 0,43 e o ponto 1,41. Esses dois pontos são pontos da minha função. Eu sei que a minha função, o gráfico da minha função, ele vai passar por esses dois pontos. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar a forma geral aqui da minha função e substituir nela o x, fazer nela o x igual a zero, o meu f de x vai dar 43. Então vamos fazer isso, ó. Dessa daqui a gente tira que 43 é igual.
Onde está o x, eu vou substituir pelo valor que está aqui. Então, o x aqui vai ser 0. Então, vai ser A vezes 0 mais B. Bom, e na segunda? Na segunda, o que nós vamos ter aqui é que 41 é igual a A vezes 1 mais B. Certo? Bom, então, dessa primeira, o que a gente tira? A gente tira aqui 43 é igual a B. E dessa segunda, a gente tira aqui A mais B é igual a 41. Bom, mas eu já sei o valor de B, né? Então eu posso reescrever isso daqui, ó. A mais B é igual a 41. É a mesma coisa, equivale a dizer que A mais 43 é igual a 41. Bom, então A é igual a 41 menos 43. Então A é igual a menos 2. Beleza? Então, como que é a cara? Qual que é a nossa lei de formação da função? É a seguinte, ó. F de x é igual a menos 2x mais o b, que é 43. Beleza? Então, nós temos aqui a nossa lei de formação da função. Bom, a lei de formação dessa função aqui, ela é dessa forma. Mas aí, o que ele pergunta? Ele não pergunta isso, né? Ele fala o seguinte. Bom, nesse caso, é correto afirmar que às 18 horas e 50 minutos desse mesmo dia, os termômetros marcaram. Bom, então, a gente quer saber às 18 horas e 50 minutos. Às 18 horas e 50 minutos, se a gente continuar nesse processo aqui, vai ser quantas horas, né? A gente quer saber isso. Vai ser quantas horas às 18 horas e 50 minutos. Bom, se a gente for continuar, ó, às 18 horas vai ser o 6, beleza? 18 horas, então, vai ser o 6. Bom, e esses 50 minutos? Esses 50 minutos a gente teria que passar ele para a hora. 60 minutos, vamos fazer uma regrinha de 3, equivale a 1 hora. 50 minutos equivale a quantas horas? Então, nós vamos ter 60x é igual a 50. Beleza? Passando esse 60 dividindo, a gente vai ter x que é igual a 50 dividido por 60. Bom, então aqui o x, na verdade, se eu posso cortar o 0 com 0, isso vai dar 5/6, beleza? Então eu vou ter que vai ter passado quanto tempo, né? Na verdade, às 18 horas vai ser, e 50 minutos vai ser igual. 18 é 6, então vai ser 6 horas mais 5/6 de hora. Beleza? Aqui a gente pode, eu vou continuar trabalhando com a fração. Então isso aqui vai ser igual ao quê, ó? Vou tirar o MMC, que vai dar 6. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 6, 36. 6 dividido por 6 dá 1. 6 vezes 5, 1 vezes 5, 5. Então, aqui no total, a gente tem 41/6. Então, às 18 horas, vai ser a mesma coisa que se a gente estivesse procurando o x igual a 41/6. Beleza? Então, a gente tem que fazer o x igual a isso daqui. Então, o que nós queremos é o f de 41/6. Bom, o f de 41/6, ele vai ser igual a menos 2 vezes 41 dividido por 6 mais 43. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Aqui eu posso dividir por 2 e por 2, então aqui ficaria 1 e aqui ficaria 3, certo? Então, ficaria como? Ficaria
menos 41 terços, mais... E aqui eu já vou colocar com o denominador 3 também para facilitar minhas contas, tá? Então isso aqui vai ser sobre 3, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12. Então a gente vai ter 129. Bom, então no final, quanto que vai dar isso, né? Se a gente fizer aqui 129 menos 41, quanto que vai dar? Vou fazer a armadinha aqui no canto. 129 menos 41. 9 menos 1 é 8. 12 menos 4 também é 8. Então a gente tem que isso aqui é igual a 88 dividido por 3. Beleza, pessoal? Bom, 88 dividido por 3, eu trouxe até aqui para facilitar o nosso trabalho, uma calculadora, beleza? O 88 dividido por 3, ele vai dar... 88 dividido por 3 dá a letra A, que é menos de 30 graus. Dá 29, qualquer coisa. E aí essa questão, ela tá com o gabarito errado, viu? O gabarito dela tá marcando... Aí no gabarito tá escrito letra B. Mas na verdade o gabarito certo dela é a letra A, tá bom? Menos de 30. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Não? Vamos lá, então. Vamos seguindo. Deixa eu apagar aqui o quadro. Bom, a questão 3, ela fala o seguinte. Este gráfico representa a evolução do peso de uma criança do primeiro ao oitavo mês de vida. As taxas de variação do peso da criança em quilogramas por mês, do primeiro ao terceiro mês e do quinto ao oitavo mês, são respectivamente. Bom, aqui, essa questão eu coloquei ela de propósito na lista para vocês, justamente por conta desse conceito, ó. Taxa de variação. Esse é um conceito que ele sim cai muito em vestibulares, inclusive no vestibular da UFO, só que a gente muitas vezes não trata disso daqui na sala de aula. Muitos alunos não entendem o que é essa taxa de variação. Essa taxa de variação, em tese, quando a gente está falando de uma função afim, uma função do primeiro grau, que é, no caso, essas funções aqui, né, esses segmentos de reta, a gente tem que essa taxa de variação nada mais é do que o coeficiente angular. Faltam letras aqui. Angular. É o Azinho. Beleza? Esse Azinho aqui, ó, que a gente chamou de coeficiente angular, ele é justamente essa taxa de variação. Bom, e como é que a gente... Isso daqui para a função do primeiro grau, tá? Aqui só vale para o primeiro grau. Função afim. Para outros tipos de função, a taxa de variação ela é um pouco diferente, tá bom? Bom, mas então o que a gente tem? Ele quer saber as taxas de variação do primeiro ao terceiro mês e do quinto ao oitavo mês. Observa o seguinte, do primeiro ao terceiro mês, eu vou colocar aqui no quadro para a gente analisar. A gente tem uma reta dessa forma. Essa reta aqui assim ela vale 4.
Aqui ela vale 5,8. Aqui vale 1. E aqui 3. Bom, então eu peguei só esse pedaço do gráfico que está interessando para a gente a princípio. Esse primeiro pedaço do gráfico, ele dá aí uma série de informações, né? Ele dá para a gente 2 pontos, na verdade. E para a gente achar aqui o coeficiente angular, eu vou usar uma fórmula que fala o seguinte, olha, para a função do primeiro grau, o coeficiente angular, o A, ele é igual a tangente do ângulo alfa. Aí você me pergunta, qual que é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa é o ângulo que o gráfico da minha função, ele forma com o eixo x, tá bom? Então aqui no caso, esse ângulo, eu estou falando ali, esse ângulo alfa, ele seria esse daqui, ó. Ele seria esse ângulo aqui. Beleza? Bom, mas aí o que a gente sabe, né? A gente sabe que tangente é cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem que é o cateto oposto aqui? É esse lado. Esse lado mede quanto? Ele vai de 4 até 5,8. Então ele mede 1,8. E esse lado aqui? Esse aqui é o cateto adjacente. Ele vai de 1 até 3, então ele mede 2. Bom, então nós temos aqui que o A, que é o coeficiente angular nesse primeiro pedaço, né, do primeiro ao terceiro mês, ele vai ser o cateto oposto, que é 1,8, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. 1,8 dividido por 2, a gente sabe que é 0,9. Beleza? Então, nesse primeiro pedacinho aí, do primeiro ao terceiro mês, a minha taxa de variação é 0,9. Bom, e se a gente pegar aqui agora do quinto ao oitavo mês? Aí a ideia vai ser a mesma, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer diferente justamente para... Beleza, então olha só. Aqui a gente tem aqui começa em 5,8 e vai até 7,6. E aqui embaixo começa em 5 e vai até 8. A ideia que nós vamos fazer aqui é a mesma que nós fizemos no caso anterior. A gente vai usar aí a tangente de alfa. Então, primeiro, vamos desenhar aqui o nosso ângulo alfa para a gente entender qual que vai ser essa tangente, né? Então, o nosso ângulo alfa aqui vai ser este ângulo. Bom, a tangente dele desse ângulo alfa é o cateto oposto. O cateto oposto ali, ó, ele vai de 5,8 até 7,6. 5,8 até 6, ele anda 0,2. 0,2 mais 1,6. Então, ele anda no total 1,8. E aqui, ó, do 5 até o 8, 3. 3 meses. Então, a gente tem que isso é igual a 1,8 sobre 3. Isso daqui vai ser igual a 0,6. Bom, então no primeiro intervalo aí, do primeiro ao terceiro mês, a minha taxa de variação é 0,9.
E do quinto até o oitavo mês é 0,6. Portanto, nós temos aqui que a alternativa correta é a letra C, de casa. Beleza, pessoal? Dúvidas nessa questão? Sem dúvidas? Essa é de boa, né? Vamos só recordar aqui o que a gente fez. O que a gente construiu aqui nessa questão. Primeira coisa, a gente lembrou qual era o conceito de taxa de variação. A taxa de variação para a função de primeiro grau, eu te falei que era o coeficiente angular, que era o A. E aí, esse A aqui, eu te falei também, a gente lembrou que a fórmula, existe uma fórmula que fala que o A é igual à tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa é justamente o ângulo formado entre o eixo x e a minha reta, né? E o meu gráfico da função. Então a gente calculou ali a tangente de alfa, que é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente, em cada um dos dois casos. E encontramos assim, então, encontramos dessa forma, quais são as duas taxas de variação. Para o primeiro intervalo, que é do primeiro ao terceiro mês, e para o segundo intervalo, que é do quinto ao oitavo mês. Nessas duas aqui, nós obtivemos na primeira 0,9, fazendo essa divisão, né? E na segunda nós obtivemos 0,6. Beleza? Então agora sim, vou apagar o quadro para a gente continuar a nossa lista. Vamos para a próxima. A próxima é a questão 4. Bom, a questão 4, ela fala o seguinte. Funções afins e quadráticas têm aplicações em alguns modelos simples, envolvendo os conceitos de preço de venda e custo de produção de uma mercadoria, bem como a receita e o lucro obtidos com a sua venda. Para uma empresa, é fundamental determinar o intervalo de produção em que a receita supera o custo de produção. Suponha que o custo de produção de uma mercadoria de certa empresa, em função da quantidade produzida x, seja dada por essa função. Custo de x é igual a 40x mais 1.400. O custo zero, que é 1.400, é denominado custo fixo de produção. E que o preço de venda seja P de x, que é igual a menos 2x mais 200, em que x é a quantidade demandada, vendida. Nesse caso, a receita obtida com as vendas é em função de x. Precisamente, R de x é igual a x vezes P de x. As quantidades produzidas e vendidas x, para as quais essa empresa tem lucro igual a R de x menos C de x, positivo, ou seja, que a receita supera o custo de produção é. Essa questão aqui, eu separei ela por uma sensação, por uma ideia, e aí eu quero comentar com vocês o seguinte. A UFO, ela vem trazendo uma tendência nos últimos anos a se aproximar, a trazer algumas questões aí de matemática financeira, que era uma coisa que a gente não via há algum tempo. Mas aí nos últimos anos aconteceu isso algumas vezes e algumas vezes de uma forma bem legal, assim, de uma forma bem forte. Essa questão é uma questão que eu vejo a UFO cobrando dessa forma, só que mudando essa segunda parte em que ela fala, por exemplo, que a receita é precisamente x vezes o P de x, eu vejo a UFO não dando essa fórmula, assim como não dando também o lucro, que é igual a receita menos o custo. Esse tipo de coisa, eu vejo uma questão dessa caindo na UFO sem esses dados. Então é muito legal que você mantenha esses conceitos de matemática financeira bem fixos aí na sua memória, bem trabalhados, que você dê uma olhada aí antes de fazer a prova, relembre as fórmulas, porque isso aí é uma coisa que pode cair no final de semana, beleza? Bom, de qualquer forma, aqui ele deu pra gente, né? Então, o que a gente tem que saber, o que
queremos aqui é saber quando que o lucro é positivo. Mas o lucro, em função de x, ele é dado pela receita menos o custo. Bom, a receita, ele já deu aqui pra gente também, que a receita, ela é x vezes o P de x. Bom, então, na verdade, já vamos desenvolver aqui. Vamos tentar escrever qual que é a nossa receita. A receita de x vai ser igual a x vezes o P de x aqui é menos 2x mais 200. Então, aqui o que nós vamos fazer é só aplicar a distributiva, né? Distribuir esse x aqui em cima, para a gente encontrar qual que é a receita. Então, aqui nós vamos ter que a receita de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 200x. Por outro lado, então essa aqui é a primeira fórmula que a gente tem que guardar, né? Para a gente montar o lucro, então a gente precisa da receita e do custo. A função do custo, ele já deu aí pra gente também, né? E aí a função do custo, ele falou que é 40x mais 1.400. Bom, então agora a gente já tem aqui tanto a receita quanto o custo. Como a gente já tem a receita e o custo, a gente já pode achar a função lucro. Então a função lucro de x vai ser igual a receita, que é menos 2x ao quadrado mais 200x menos 40x menos 1.400. Beleza? Aqui o que a gente pode fazer é juntar aqui esses termos que têm mesmo grau, né? Os monômios de mesmo grau. Então, o lucro de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado, mais 200 menos 40x vai dar mais 160x menos 1.400. Então, essa daqui é a minha função lucro de x. Na minha função lucro de x, eu quero saber quando que ela vai ser positiva. Então, eu quero fazer o estudo do sinal. Para a gente fazer o estudo do sinal, a gente precisa de duas coisas, né? Que a gente está tratando de uma função quadrática. A gente precisa saber se o a, que é o primeiro termo aqui, se ele é positivo ou negativo. Nesse caso, ele é negativo. E o a ser negativo vai me dizer que a concavidade é para baixo. Como a concavidade ela é voltada para baixo, já é a primeira coisa. Agora a gente tem que saber quais são os zeros dessa função. Então vamos buscar os zeros dela. Vou fazer aqui embaixo também. Os zeros dessa minha função vão ser quando a gente escrever menos 2x ao quadrado mais 160x menos 1.400 igual a zero. Para a gente achar aqui então os zeros, a gente pode dividir tudo por 2, né? Fica menos x ao quadrado mais 80x menos 700 igual a zero. Aqui, a gente aplica a fórmula de Bhaskara, tá? Para a gente aplicar a fórmula... não precisamos nem de aplicar a fórmula de Bhaskara, né? A gente pode fazer aqui por soma e produto, olha só. A soma das duas raízes vai ser igual a menos b sobre a. Então, menos 80 sobre menos 1, que dá 80. Então, a soma das minhas duas raízes é 80. Já o produto delas vai ser igual a C, que é menos 700, sobre A, que é menos 1. Então, o produto delas dá 700. Então, aqui a gente já consegue achar quais são os dois zeros da minha função, né? Os zeros da minha função são... dois números que somados dão 80 e multiplicados dão 700. É 70 e 10, né? 70 mais 10, 80. 70 vezes 10, 700. Então, nós resolvemos aí por soma e produto. Beleza.
Bom, então, agora, eu fiz tudo ali no canto, para agora poder continuar aqui do lado. Eu dividi aqui o nosso quadro para a gente continuar o nosso raciocínio do lado de lá. Bom, então agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Nós já encontramos aqui os zeros, já encontramos a concavidade. Então agora a gente vai fazer o esboço. O esboço do gráfico da minha função, o esboço da minha parábola. O esboço da minha parábola, ele vai ser assim, ó. Eu tenho aqui o eixo x, lembrando que quando a gente vai fazer o esboço, a gente faz só um eixo, no caso eu vou fazer só o eixo x, né? E a concavidade dele é para baixo, então ele tem dois zeros, né? Então vai dar um negócio assim. Bom, e mais do que isso, o x, esse primeiro cara aqui vai ser o 10 e esse segundo cara aqui vai ser o 70. Bom, então agora vamos fazer aqui o estudo do sinal. Para a gente fazer o estudo do sinal, eu quero que você observe que para os valores menores que 10, a minha função está abaixo do eixo x. Então, esses valores menores do que 10 são negativos. Para os valores maiores do que 70, também são negativos, porque a minha função está para baixo do eixo x. Já aqui no meio, é positivo. Bom, como ele quer na questão, os valores para os quais a função ela vai ser positiva, né? Que o lucro vai ser positivo, a gente quer tomar, então, as nossas soluções aqui nesse intervalo. Então, a gente tem que o x ele tem que ser maior que 10 e menor que 70. Ele tem que estar aí nesse intervalo. Dessa forma, a gente chega, então, na resposta, na alternativa letra C. E cachorrinho. Beleza? Vamos recapitular o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos foi o seguinte. Primeira coisa, nós sabíamos que a nossa função lucro de x era uma função que era igual a receita de x menos o custo de x. Então a gente tinha que pegar a função receita de x menos a função custo de x. Para a função receita de x, o enunciado nos deu que ela era igual a x vezes a p de x, que era o preço de x. Bom, a receita de x, então, vai ser x vezes isso, que é o p de x. Aqui a gente fez a distributiva e encontrou essa função para receita. A função do custo, ela já era dada no nosso enunciado. E aqui eu lembro você que a receita, ela vai ser o dinheiro que a gente arrecada, né, com a venda de alguma coisa. Por isso que ele fala que é o número x, que é o número de mercadorias vendidas, multiplicadas pelo preço. Essa é a ideia aqui de cima. Bom, o custo já é o tanto que a gente gasta, né, para produzir essa mercadoria. Por isso que o lucro é receita menos o custo. Bom, então a gente pegou aqui, a gente já sabia qual que era a receita, então a gente escreveu ela e fez menos o custo. Então, menos 40 menos 1.400. A gente obteve essa função. E é essa função aqui que nós tínhamos que analisar para ver em quais valores que ela era positiva, beleza? Então, o que nós fizemos? Nós olhamos primeiro que a concavidade dela estava para baixo, que o A era um número negativo. Nós encontramos os dois zeros usando aqui o artifício de soma ou produto. Fizemos o esboço da nossa parábola e vimos que os valores positivos eles iam estar nesse intervalo de 70 a menos 70. Portanto, o x iria ser positivo se ele estivesse nesse intervalo aqui, marcando assim a alternativa letra C. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Já somos 10 para as 3. Chegamos já na metade da nossa aula. Muito bom. Vou apagar então aqui, pessoal, a nossa questão 3 aqui.
Eu quero muito fazer com vocês as questões abertas. Então vamos dar uma selecionada aqui um pouquinho mais nas questões que a gente tem feito. Vamos fazer a questão número 7 agora, tá bom? Depois, dando tempo, eu volto e faço a 5 e a 6, mas vamos fazer a 7. A questão 7 fala o seguinte: o indivíduo com uma grave doença teve a temperatura do corpo medida em intervalos curtos e igualmente espaçados de tempo, levando a equipe médica a deduzir que a temperatura corporal T do paciente em cada instante, Tzinho, era aproximada por essa função. Então vamos anotar aqui a função. T igual a 36 vezes 10 elevado a T sobre 100. Em que T é medido em horas e o T é em graus Celsius, né? O T grande é em graus Celsius, que é a temperatura, e o Tzinho, ele é em horas. Quando a temperatura corporal desse paciente atingir os 40 graus, a equipe médica fará uma intervenção administrando um remédio para baixar a temperatura. Nessas condições, quantas horas se passarão desde o instante T igual a 0 até a administração do remédio? Então, olha só, e ele deu aqui pra gente log de 9, né? Então, o que ele quer saber aqui é o seguinte: essa é uma questão clássica de logaritmos, tá? E é sempre bom a gente relembrar logaritmos. A temperatura aqui, ó, vai ser 40 graus. Então, 40 vai ser igual a 36 vezes 10 elevado a T sobre 100, tá bom? Então, a gente está naquela equação logarítmica ali. E o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 36 dividindo. E ao passar o 36 dividindo, eu vou chegar nisso aqui, ó. 40 dividido por 36 é igual a 10 elevado a T sobre 100. Beleza. Aqui o 40 dividido por 36 eu posso simplificar. Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 4. E eu já vou aproveitar e vou trocar os membros de ordem também. Então eu vou ter que 10 elevado a T sobre 100 é igual, e dividindo por 4 aqui vai dar 10 sobre 9. Beleza. O que a gente vai fazer agora vai ser aplicar o logaritmo na base 10 nos dois membros da equação. Então aqui nós vamos ter log de 10 elevado a T sobre 100 menos o log, que é igual, desculpa, o log de 10 sobre 9. Também na base 10, lembrando a vocês que quando a gente não escreve a base do logaritmo, é porque essa base é a base 10, beleza? Bom, aqui a gente vai dar o tapa. Vamos relembrar aqui do lado quais são as propriedades do logaritmo? As propriedades do logaritmo a gente divide aí em alguns grupos. Geralmente são 3 grupos. Eu, particularmente, divido em 3 grupos. O primeiro desses grupos é o que eu chamo de consequências da definição. E aí, nesse grupo aqui das consequências da definição, eu tenho que a primeira delas é que o log de um cara na própria base é sempre igual a 1. Eu tenho que o log de qualquer base é sempre igual a 0. Eu tenho tem gente que coloca mais aqui, mas eu vou colocar só mais essa. Que A elevado ao log a base A de B é igual a B. Bom, então essas seriam as 3 consequências da definição. E a gente tem aqui as propriedades propriamente ditas, né? Vou colocar propriedades. As propriedades são as seguintes, ó. A primeira delas é o que a gente chama de regra do tapa, que fala assim, que o log de A elevado a x na base B é igual a x log de A na base B. Anotem isso, pessoal.
A gente tem a propriedade do logaritmo do produto. Então, log de A vezes B. Pode ser A vezes B mesmo. Na base C é igual ao log A, base C, mais o log B na base C. E a gente tem também aqui a da divisão. O log tem mais propriedades, tá? Eu estou só pegando aqui as principais, as que a gente mais usa. Log de A na base C menos o log de B. Quando é divisão, isso vai virar subtração. E por último, tem uma propriedade que é muito importante e que por ser tão importante, a gente chama ela, separa ela, né? Que é a mudança de base. A mudança de base, ela fala o seguinte. Log de A na base B é igual ao log de A na base X sobre o log de B na base X. Beleza? Bom, então nós temos essas propriedades aqui. Anote aí no seu caderno, guarde isso com bastante carinho, que isso aqui pode cair, com certeza virá, né, na prova da UFO. Bom, então nós estamos nesse caso aqui. A primeira coisa, eu tenho 10 elevado a alguma coisa, né? Então eu tenho essa primeira propriedade aqui que eu falei para você que era a propriedade do tapa. Então eu posso dar o tapa aqui no expoente. E eu vou chegar em t sobre 100 log de 10 é igual. E aqui eu tenho uma divisão. Divisão vira diferença. Então vai ficar log de 10 menos log de 9. Bom, o log de 10 na base 10, quando aqui não aparece base, a gente já falou que isso é 10, o log de 10 na base 10 é 1. Então, quando eu fizer t sobre isso aqui vai sumir. Então, a gente vai ter assim, ó, t sobre 100, que é igual a 1 menos... Bom, o log de 9. O log de 9, ele deu pra gente aqui, né? O log de 9 na base 10 é 0,95. Então, a gente tem aqui que o t vai ser igual, t sobre 100 vai ser igual a 0,05. Passando esse 100 que está ali dividindo o t, se eu passar ele multiplicando, eu chego que o t é igual a 5. Bom, 5 o quê, né? Cadê? Onde está falando? Qual que é a unidade? T é medida em horas. Então, depois de 5 horas, esse paciente vai chegar em 40 graus. Sendo assim, a gente tem aí, nessa questão 7, a letra A. Vamos lá, vamos recapitular tudo que a gente fez. O que a gente fez nessa questão foi o seguinte. Primeira coisa, a gente achou aqui a expressão da temperatura em função do tempo. Bom, a temperatura em função do tempo, mas ele falou que queria temperatura de 40 graus. Então a gente já foi e substituiu ali a temperatura por 40 graus. Nós trabalhamos com essa equação, passamos esse 36 dividindo, chegamos aqui em 40 sobre 36, que era 10 sobre 9, aplicamos o logaritmo em base 10 dos dois lados e chegamos nesse ponto aqui, né? A partir daqui a gente só usou as propriedades do logaritmo. Na verdade, nós usamos 3 propriedades. Nós usamos o tapa, nós usamos essa primeira e usamos essa daqui da divisão. Então, nós usamos só 3 propriedades nessa questão. Aqui, a gente deu o tapa, então caiu t sobre 100 e o log na base 10. Log na base 10 que era 1, então por isso a gente cortou. Já aqui, a gente tem log de 10 sobre 9, que é o log de 10 menos o log de 9. O log de 10 é 1, né? Essa primeira propriedade, log de 10 na base 10 é 1, menos 0,95, que é o log de 9. Bom, log de 9 é 0,95, porque ele já deu aí pra gente na questão. E aqui, 1 menos 0,95, 0,5, passamos o 100, multiplicamos e chegamos que o t era igual a 5 horas, beleza? Essas aqui são as propriedades do log que eu revisei com você. Então, deixe isso anotado, guarde com bastante carinho e dê alguma revisada aí antes do vestibular, nessas fórmulas, beleza?
Vou apagar aqui. Pessoal, tem alguma dúvida sobre alguma dessas questões que a gente já fez? Alguma coisa que passou nessa aula que você ficou aí pensando? Seja desse último problema, ou seja dos outros. Socorro, Sofia! Você achou difícil esse tanto de propriedade? Achou muita informação? Mas não é não, isso aqui, as que você precisa mesmo, são essas que a gente utilizou. A primeira, essas três, e a da mudança de base, eventualmente. É difícil sim, Sofia. Não digo que é fácil, mas você está preparada, vai conseguir, beleza? Pessoal, vamos lá dar uma olhada na questão 8. Depois de uma questão dessa de log, que é uma questão difícil de digerir, posso dizer assim, a gente vai para uma questão um pouquinho mais light. Questão 8 fala o seguinte: uma rede social dobra o número de usuários a cada dia. Uma função que pode dar o número de usuários dessa rede em função do número de dias é... Essa questão é mais light. Então, olha só. O que a gente tem nessa 8? A gente quer fazer o quê? A gente quer dobrar a cada dia. Se a gente quer dobrar aqui, ó. Dobrar é uma palavra que traz pra gente a ideia do multiplicar por 2, tá? Então a gente vai multiplicar por 2 a cada dia o número de usuários dessa rede social. Então vamos pensar que a gente começou com uma quantidade X no primeiro dia. Já que começamos com uma quantidade X aí de pessoas, e aí, no segundo dia, a gente quer dobrar. Então, no segundo dia, a gente quer que isso vire 2x. Oh, desculpa. A gente quer dobrar essa função no segundo dia. Então, a gente quer fazer x mais x, né? A gente quer fazer 2x no segundo dia. Bom, depois, quando chegar no terceiro dia, a gente quer que ela dobre de novo. Então, no terceiro dia, eu quero que seja a anterior, que era 2x, dobrada. Então, vezes 2. Bom, isso daqui vai dar 2 ao quadrado vezes 2. Vezes x, desculpa. E se a gente for analisar aqui, ó, no quarto dia, vai ser o quê? Vai ser anterior vezes 2. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes x vezes 2. Isso aqui vai dar 2 ao cubo x. Isso aqui é no quarto dia. E assim por diante. Isso tem que sempre dobrando. Quando a gente fala que isso tem sempre que dobrar, quer dizer que isso sempre tem que aumentar como uma potência de 2, tá? Observa que aqui, ó, a gente saiu do x e veio para o 2 elevado a 1, aqui era o 2 elevado a 0. Depois, no segundo momento, 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante, beleza? Bom, então dessas funções aqui, a função que pode dar um número, né, que pode sugerir aí uma ideia, para essa ideia de dobrar a cada dia, é a função f de n, que é igual a 2 elevado a n. Porque aqui justamente vai ter essa ideia de dobrar, tá? Então aqui seria como se a gente tivesse começado com x igual a 1, né? A gente tivesse uma pessoa no primeiro dia. Então a cada dia a gente iria dobrando. Então no segundo dia a gente teria 2, no terceiro 4, no quarto 8 e assim por diante, né? Na verdade, a gente pode fazer ainda diferente, né? A gente pode começar com n igual a 0.
como se fosse o primeiro dia, né? O N0, onde a gente começou a avaliar. Então tinha uma pessoa no N0. Então N0 vai ser 2 elevado a 0, que é 1. E aí a gente começa a dobrar. Beleza? Bom, as outras alternativas não fazem sentido, né? Log de 2 na base n não, n ao quadrado não. O que poderia te confundir aí seria essa letra A, justamente por conta disso, né? 2 vezes n. Então você tem que ter guardado que essa ideia de dobrar a cada dia é sempre elevar a um 2n, tá? Você tem que pegar o dia anterior e dobrar, não é simplesmente aumentar a mesma quantidade. Então isso aqui dá uma ideia de PG. Se fosse uma ideia de PA, aí sim, um 2 vezes n, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a alternativa letra D. Beleza, pessoal? Bom, com isso, a gente deixou duas de múltipla escolha aí para trás, mas nós conseguimos o que era meu objetivo, que era chegar com vocês nas questões discursivas, né? Nas questões de escrever. Por que esse era o meu objetivo? A UF esse ano, assim como foi em 2020, né? Tudo bem que a prova de 2020 foi um pouco diferente, a desse ano tem tudo aí para repetir a prova que foi do ano passado. A gente tem uma diferença dos outros anos que agora todos os candidatos vão fazer tanto as provas da primeira fase quanto as da segunda fase. De qualquer forma, você vai ter que responder sim questões discursivas de matemática. E responder questões discursivas de matemática nunca é uma coisa fácil de se fazer. Sempre é uma coisa que gasta, que a gente não entende muito bem. Resolver uma questão de matemática já não é muito fácil. Ainda mais explicar, mostrar ali o seu desenvolvimento do raciocínio, já é uma coisa um pouco mais complicada, tá? Então, por isso que eu quis chegar até essas duas questões, que seriam as duas questões aí da segunda fase, né? As duas questões discursivas, para a gente poder desmembrar elas assim e resolver o enigma, né, de cada uma dessas questões. A questão número 9, ela já tem aí bem um modelo de questão para um modelo de solução para vocês que está bem explicadinho todo o processo. Então, o que eu vou fazer? Quero fazer as duas, mas vou começar pela 10. A 10 tem só o gabarito final, então a gente começa por ela. Só naquele negócio da gente se garantir. Se não der tempo, pelo menos a gente fez a 10, eu não fiquei te devendo nada. Eu vou apagar aqui o quadro e agora eu vou ter que apagar os dois lados, tá? Eu quero o quadro inteiro para a gente poder resolver essa questão com calma. Então nós vamos começar aí pela número 10. Vocês podem ver que nós trabalhamos sobretudo questões de função, né? E essa 10 também é uma questão de função. Só que agora tem algumas outras coisinhas, né? Questão discursiva é boa que nunca é de uma coisa só. Não tem como ser só de função, né? Ela geralmente é de função e mais um tanto de outras coisas também. Eu vou fazer esse desenho que está aí na folha só para a gente entender direitinho como que isso vai funcionar. Então tá mais ou menos assim, né? O desenho aí. E deixa eu marcar aqui quais são as medidas. Tá tudo pintado. Aqui é toda a nossa área. Essa medida aqui é W.
Essa medida aqui é 5. Essa daqui é 20. E essa última é 10. Bom, vamos ler, né, a questão juntos. Uma placa retangular de madeira com dimensões 10 por 20 deve ser recortada conforme mostra a figura a seguir. Então a gente tem aí uma figura e aí ela está fazendo um recorte, né, esse recorte aqui na nossa placa de madeira. Depois de efetuado o recorte, as coordenadas do centro de gravidade da placa, em função da medida W, observe que a medida W é essa medida aqui em que a gente vai fazer o recorte, serão dadas por... E aí ele dá duas funções que eu não vou fazer leitura não, porque é bem complicado, né? E aí ele fala que os x, CG, é a coordenada horizontal e o YCG é a coordenada vertical do centro de gravidade, tomando o canto inferior esquerdo como a origem. Então ele vai tomar o canto inferior esquerdo como sendo a origem e aí ele vai achar as coordenadas aí do centro de gravidade, tá bom? Então ele quer na letra A, defina a W, a função que fornece a área da placa recortada em relação a W, e determine as coordenadas do centro de gravidade quando o A é igual a 150 centímetros quadrados. Então a primeira coisa, a gente tem que encontrar aqui qual que vai ser a nossa função que vai modelar essa questão. O que eu quero dizer quando eu digo função que vai modelar essa questão? A função que modela uma questão é quando a gente tem um caso, a gente tem um problema, e aí a partir desse problema a gente consegue tirar uma função que pode servir para responder ele. Então isso, em termos matemáticos, é fazer uma modelagem, tá bom? Então a gente tem um problema aqui, que é justamente essa placa, que é encontrar a área dessa placa. E a gente precisa achar uma função que modela isso. Então uma função que dá a área dessa placa em função, né, dessa distância W aqui que eu quiser cortar, beleza? Bom, como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem essa distância W, e aqui a gente não sabe quanto que é a princípio, né? Mas se ele fala que toda essa medida é 10, e aqui em cima eu fiz um corte de 5, então esse pedacinho daqui também vai medir 5. Então observa o seguinte, a área da minha placa, a área que a minha placa vai ocupar, ela é dada pela área de como se toda a placa tivesse ocupada, menos esse buraco, menos aquele pedacinho ali. Então a área em função de W vai ser igual. Então vai ser igual ao quê? Vai ser igual à área da minha placa inteira. A minha placa inteira é um retângulo. Eu calculo a área de retângulo multiplicando um lado pelo outro. Então a área da minha placa inteira vai ser 20 vezes 10. Então 20 vezes 10 dá 200. Então a área da minha placa inteira é 200. Menos a área daquele buraquinho ali. Bom, e aquele buraquinho, isso daqui também é um retângulo. É um retângulo de dimensões 5 e W. Então, esse meu buraco aqui, ele vai medir 5 vezes W. Então, ele vai medir, vou fazer 2.200 menos 5W. E aqui, eu já tenho a função que vai modelar o que eu quero. A função da área é justamente essa. A área em função de W vai ser igual a 200, que é o todo, menos a área desse buraquinho, que é 5 vezes W. Beleza? Dúvida nesse primeiro tópico? De encontrar a nossa função que modela o gráfico que modela a área dessa minha placa? Nenhuma dúvida? Ah, 200, Sofia. Por que deu 200? Porque eu tinha que isso daqui mede 20 e isso daqui mede 10. Como a minha placa, se ela tivesse inteira, ela ia ser um retângulo, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma dimensão pela outra, eu vou multiplicar um lado pelo outro. Eu vou fazer 20 vezes 10, que vai dar 200. Então a minha área inteira aqui, a área inteira que deveria ser ocupada era de 200. O 5W é a área do buraco. Então eu fiz a área da placa menos a área do buraco. Beleza? Mais alguém com dúvida? Não? Então vamos seguir. Essa daqui é a minha área em função de W. Mas aí ele fala o seguinte,
Determine as coordenadas do centro de gravidade quando a área em função de W é igual a 150. Determine as coordenadas do centro de gravidade quando a área de W é igual a 150 centímetros quadrados. Bom, observa que as coordenadas do centro de gravidade são duas funções que estão dadas em função de W. Então, eu preciso de achar o W que faz a minha área ser 150. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vamos lá. Para termos a área de W igual... Quanto? 150, né? Isso, 150. Devemos ter 150 é igual a 200 menos 5W. Passando 5W para cá, é 5W que é igual a 200 menos 150. Então, eu vou ter que 5W é igual a 200 menos 150 dá 50. Então, do lado de cá, eu vou ter 50. Bom, portanto, o meu W vai ser 50 dividido por 5 dá 10. Então, essa minha distância ali, ó, esse meu comprimento W, ele mede 10. 10 o quê? 10 centímetros. Bom, mas não é isso aqui que a questão pediu. Ela quer saber quais são as coordenadas do meu centro de gravidade. Como ela quer saber quais são as minhas coordenadas do centro de gravidade, ela quer saber qual que é o meu XCG. Então, vamos achar o XCG de W, e o W aqui no caso é 10. Isso daqui vai ser igual. Peguei até a folha porque a função é difícil, hein? Uma função grande. 400 menos 15 vezes 10 dividido por... Será que esse era 80 menos 2W, hein? Vamos ver. Vamos fazer 80 menos 2W. Vamos ver se dá certo aí no gabarito. Acredito que seja 80 menos 2W. Então, aqui vai ficar 400 menos 150 sobre... Então, aqui seria 80 menos 2 vezes 10, né? Então, ficaria 80 menos 20. Aqui em cima iria dar 400 menos 150, dá 250 sobre 60. Então, cortando o 0 e o 0, dá 25 sobre 6. Então, era 2W mesmo. Então, corrijam aí, tá? Essa função aí do XCG é 2 vezes W, tá? Faltou um W aí. Esse é justamente o gabarito, né? 25 sobre 6. Beleza? Então, nós encontramos aqui qual que é o X do centro de gravidade. E o Y? Bom, o Y do centro de gravidade, quando W é 10, ele vai ser igual a 400 mais W, aqui no caso que é 10, oito, 80 menos 2 vezes 10. Bom, então, o Y do centro de gravidade vai dar 400 mais. Aqui 10 menos 20 dá menos 10. Menos 10 ao quadrado dá 100. Então, 400 mais 100 sobre 80 menos 20. Então, aqui vai dar 500 sobre 60.
Corta, corta. Isso vai dar 50 sobre 6, que é igual a 25 sobre 3. Beleza? Então, nós encontramos aqui as duas coordenadas, ó. O x do centro de gravidade, ele é 25 sobre 6. E o y do centro de gravidade é 25 sobre 3. Então, a gente tem, portanto, o centro de gravidade é o ponto que tem x como sendo 25 sobre 6 e o y 25 sobre 3. Beleza, pessoal? Bom, então aqui nós resolvemos a letra A. Alguma dúvida na letra A, gente? Sem dúvidas? Vou seguir, então. Ah, Ana Laura mandou uma dúvida muito interessante. Ana Laura gosta de me perguntar essas coisas, né, Ana Laura? Sobre questão aberta, de como organizar. A Ana Laura perguntou, professor, em questões abertas assim, o senhor recomenda que a gente desenvolver na vertical ou na horizontal, né? Qual que é a melhor maneira de desenvolver? E aí eu te falo o seguinte, vai de qual que é a sua característica. A gente tem aí alguns estudos em matemática que descobrem que já deram, né? Que concluíram que certas pessoas têm uma facilidade maior pelo desenvolvimento horizontal e outras pelo desenvolvimento vertical. Vocês devem reparar que a minha facilidade é pelo desenvolvimento vertical. Quando eu faço alguma coisa assim na horizontal, fica tudo feio, tá? Mas a minha facilidade é pelo vertical. Agora é uma questão de espaço também, tá, Ana Laura? Então o que acontece é que a sua folha, ela vem na vertical, né? Então às vezes você estabelecer o pensamento na vertical, ele é mais fácil do que na horizontal. Mas tudo é válido desde que fique organizado, tá bom? As duas não vai... Isso, o YCG eu só substituí na função. Nenhuma das duas coisas vai... A única coisa que eu não acho muito legal é quando a gente vai fazer uma conta dessa forma aqui, ó, você colocar ela no meio do texto. Aí eu não gosto muito não, mas é uma questão mais minha, tá? Eu acho que fica muito carregado. Tem gente que às vezes vai fazer uma equação e vai colocando ela assim, né? Tudo uma coisa na frente da outra, no texto corrido. Isso aí eu acho que dá um pouco de dificuldade até pro corretor. Essa foi tranquila, né, Sofia? Vamos então para a letra B? Vamos ver se a letra B também é tranquila, Sofia? Tô brincando, é sim. Determine uma expressão geral para W de xCG. Então agora ele quer que a gente crie uma outra função. Uma função W de xCG. A função que fornece a dimensão W em relação à coordenada xCG. E calcule YCG quando xCG é igual a 7 sobre 2. Tá, então, para a gente achar essa função aqui, eu vou fazer dois procedimentos separados, tá? Dava para fazer junto, mas eu vou fazer separado. A ideia aqui dessa WXCG é a gente achar a inversa. Essa daqui é justamente a função inversa da XCG, né? Porque a gente tem uma XCG em função de W e a gente quer uma W em função da XCG, então a gente quer fazer a função inversa aqui, tá bom? Para a gente fazer essa função inversa da XCG, eu gosto de, para facilitar as coisas, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever ela como sendo y, que é igual a 400 menos 15W sobre 80 menos 2. Aqui esse y, ao invés de colocar y, vamos colocar z, tá? Aqui já tem outro y, senão vai fazer confusão. O que eu estou fazendo? Eu só estou chamando a minha função de z. Por que eu fiz isso? Para não ter que ficar escrevendo aquele xCG toda hora, tá? Que é 2W. Para não ter que ficar escrevendo aquele xCG, que aquilo é complicado de ficar escrevendo. Então, para a gente achar a inversa, o que a gente faz é, primeira coisa, tem várias maneiras de fazer. Como que eu faço? Eu gosto de isolar o W em função do Z, e aí depois eu vou trocar as variáveis, tá? Então vai ficar assim, ó. Z que multiplica 80 menos 2W
é igual a 400 menos 15W. Certo? Aqui, se eu fizer a distributiva, 80Z menos 2WZ é igual a 400 menos 15W. O que a gente quer fazer é isolar o W, né? Então, eu vou passar o que tem W para o primeiro membro, o que não tem para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó. 15W menos 2WZ é igual a 400 menos 80Z. Agora aqui, ó, no primeiro membro, eu posso colocar o W em evidência. Então, eu vou colocar o W em evidência aqui. Vai ficar W, multiplica 15 menos 2Z, é igual a 400 menos 80Z. Agora, aquele cara que está multiplicando o W, eu passo ele dividindo. Então, eu vou ter W, que é igual a 400 menos 80Z, dividido por 15 menos 2Z. Bom, o Z aqui no caso é aquele meu XCG, né? Então, o que a gente chega? A gente chega que a minha função W em função de XCG, ela vai ser igual a 400 menos 80 XCG sobre 15 menos 2 XCG. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é assim que a gente faz aqui a nossa, que a gente acha a função inversa, que a gente acha a WXCG, tá bom? Agora ele falou o seguinte, calcule o YCG quando o XCG é igual a 7 sobre 2. Mas o YCG, ele é dado em função de W. Então a gente tem que ver qual W que resulta quando a gente faz o X igual a 7 sobre 2. Eu ia fazer separado, mas vou não. Mudei de ideia. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar essa minha função aqui e vou fazer ela para x igual a 7 meios. Bom, para x igual a 7 meios, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o W em função de 7 meios, que vai ser igual a 400 menos 80 vezes 7 sobre 2, tudo isso sobre 15 menos 2 vezes 7 sobre 2. Então, a gente tem aqui que o W para o XCG igual a 7 meios vai ser igual. Ali na parte de cima vai ficar. Aqui eu posso cortar esse 80 com esse 2, fica 40. 40 vezes 7 dá 280. Então vai ficar 400 menos 280 sobre... E aqui embaixo eu posso cortar o 2 com 2. Então, sobre 15 menos 7. Bom, então o W para o x igual a 7 meios vai ser igual. Quando eu faço 400 menos 280, eu tenho que estudar 120. Certo? E quando eu faço aí 15 menos 7, dá 8. Agora aqui não dá para eu dividir por 8, né? Em cima e embaixo. O que dá para fazer é dividir por 4. Então aqui por 4 vai dar 30. Ah, dava por 8 sim. Dava 30 sobre 2, que dá 15. Tá certo, dá 15. Então W é 15. Quando o W é 15, ele quer saber qual que é o valor do X, do Y. Então quando o W for 15, o Y do centro de gravidade, em função de 15, vai ser igual a 400 mais
15 menos 20 ao quadrado sobre 80 menos 2 vezes 15. Então, isso aqui vai ficar o y do centro de gravidade, quando o W é 15, vai ser igual a 400. Aqui, ó, 15 menos 20 dá 5, 5 ao quadrado, 25. Então, 400 mais 25. E aqui embaixo, 2 vezes 15, 30. 80 menos 30 dá 50. Então, isso vai dar 425 sobre 50. 425 sobre 50, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. Em cima vai dar 85, embaixo vai dar 10. Ainda dá para dividir de novo, né? Aqui a gente vai chegar em... dá 1,17 sobre 2. Então, as coordenadas do y do centro de gravidade vai ser exatamente 17 sobre 2. Beleza, pessoal? Terminamos aqui a nossa aula. Desejo a vocês uma excelente prova, que vocês consigam aí alcançar os objetivos. Fiquem calmos, vai dar tudo certo, tá bom? Uma boa prova. Só um minutinho, 6 está com gabarito errado? Ah, eu não sei, Verônica, que eu não fiz ela aqui agora, né? Tinha que conferir ela depois. Beleza, mas eu acredito que não. Tchau, pessoal, até mais.